Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 16. Diego, pode acender essas luzes, por gentileza? Obrigado. Provérbios 16, meus irmãos, nós vamos ler os versos 21 e 22. Essa é a hora que o pregador pede misericórdia a Deus por ele, e ele pede misericórdia a Deus pela igreja, porque ele precisa pregar e porque o povo de Deus precisa ouvir. Então Deus tem que ser misericordioso com quem prega e misericordioso com quem ouve. Amém? E sem a misericórdia nada funciona. Esses dias a gente compartilhava em conversas assim, bem edificantes, depois da quinta-feira aqui da reunião, e conversando com alguns irmãos, e a gente estava falando assim de coisas bem simples, né? Para dizer o contrário, né? Por que Deus criou todas as coisas, criou um mundo onde o pecado podia entrar? Já pensou nisso? Não é? E tem uma resposta que todos nós temos. Deus Todo-Poderoso, sábio, justo, bom, Ele poderia ter criado tudo sem a possibilidade do pecado entrar. Ou não? Claro. E aí a nossa cabeça, como diz na linguagem popular, ela buga, né? Por que Ele fez assim? Um homem bom, reto, com comunhão, mas que podia cair de tudo isto, e caiu. E a gente conversando sobre algumas coisas que passam por este corredor, dentre elas, nós dissemos que no mundo onde o pecado não entra, no mundo onde o pecado não se torna uma realidade, com todos os seus feitos danosos, no mundo perfeito, no mundo de plena comunhão, nós jamais conheceríamos a misericórdia de Deus. Este é um dos atributos de Deus. Nós saberíamos que Deus é misericordioso, mas nós não conheceríamos a misericórdia dele. Mas como assim? Simples. Não existe misericórdia para quem não peca. Não existe misericórdia para quem não é caído. Deus nos revela a sua misericórdia e se revela como um Deus misericordioso. E é por causa dessa misericórdia que você está aqui hoje. É por causa dessa misericórdia que nós estamos respirando ainda. É por causa da misericórdia que nós estamos aqui ainda, sendo crentes. Crentes em Jesus. Oh, bendita misericórdia. Aleluia. Provérbios 16, porque o tema da mensagem não é a misericórdia, era apenas para preparar o seu coração. Nós vamos falar sobre benefícios práticos da sabedoria. Benefícios práticos da sabedoria. Provérbios 16, 21 e 22 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, para o tolo, a sua estultícia lhe é castigo. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. No último domingo, meus irmãos, nós estivemos aqui também no capítulo 16 de Provérbios, e nós olhamos para os versículos imediatamente anteriores aqui, 19 e 20. Nós falamos sobre
a sabedoria que guia o coração guiado pela sabedoria. E naquela ocasião nós sublinhamos, nós destacamos duas lições que o texto naquele momento nos forneceu. Nós falamos sobre a humildade como um caminho mais excelente, um caminho melhor do que o caminho da soberba, o caminho do orgulho, da vaidade. Nós falamos sobre isto. Coração guiado pela sabedoria. Deve ser este o motivo de nossas orações, que o Senhor nos dê um coração guiado pela sabedoria que não é nossa, que não é humana, que não é terrena, que não é diabólica, mas uma sabedoria que é divina. Um dos efeitos disso, ou uma das manifestações disto é que a humildade se mostra como um caminho mais excelente, um caminho melhor para nós percorrermos. E falamos ainda sobre a garantia da nossa felicidade, aquilo que nos garante felicidade nessa vida. Na manhã de hoje, desse domingo, nós falaremos acerca de dois efeitos, de dois benefícios práticos da sabedoria. O coração como uma fonte do bem, o coração como fonte daquilo que é bom, daquilo que produz bem. E falaremos ainda sobre como o entendimento ele é um instrumento para a edificação de outras pessoas. Como o nosso entendimento, o conhecimento, ele serve, ele é um instrumento para a edificação de outras pessoas. Então, o que nós queremos, e a proposta nossa, olhar para o texto que nós acabamos de ler nesta manhã, é exatamente este: observar estes benefícios práticos da sabedoria na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, e extrair desses pontos aqui, coração como fonte do que é bom, e o entendimento como instrumento de edificação, extrair daqui aquilo que nos edifica a alma, aquilo que pode nos alimentar na manhã desse dia. Então nós vamos olhar primeiramente para o versículo 21. Sábio de coração, ele é declarado, ele é proclamado, anunciado como um homem prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então, em primeiro lugar, pensando sobre o coração como fonte do que é bom, nós devemos, ou será bom para nós, atentarmos para o fato daquilo que o comentarista bíblico já pronunciou, aquilo que o comentarista bíblico já falara, quando dissera: o coração é fonte, e a língua é o rio que corre dessa fonte. O coração é fonte, e a língua, o instrumento que temos dentro da nossa boca para falar, essa língua é o rio que corre dessa fonte. E aqui Salomão, ele aponta para uma relação de proximidade, grande proximidade entre o coração e a língua. E não há uma distância muito grande, diga-se de passagem, entre o coração e a língua. Alguns centímetros separam um do outro. Salomão, então, no versículo 21, ele está pretendendo que nós possamos perceber que há uma relação de proximidade muito grande entre o nosso coração e a nossa boca, entre o nosso coração e a nossa língua. E certamente isso não é, meus irmãos, difícil de ser percebido, identificado, porque aquilo que está no coração de uma pessoa se coloca para fora. A Escritura diz que a boca fala daquilo que o coração está transbordando, daquilo que o coração está cheio. Então, nosso coração pode ser semelhante a uma fornalha acesa, um forno que queima,
e a nossa boca como uma chaminé, por onde aquilo que está sendo queimado, construído, pensado no coração, se expressa, se põe para fora. O teor daquilo que está sendo falado aqui por Salomão é o teor de uma exortação. Ele está nos exortando, nos animando. E como que Salomão está fazendo isso exatamente? Ele está, portanto, através dessas palavras que ele escolheu. Esse é um texto inspirado pelo Espírito de Deus, não temos dúvida disso. Ele está então dizendo que o sábio, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele deve apreender esta sabedoria em seu coração, porque assim ele será reconhecido como alguém prudente, alguém que é diligente. Então, o sábio escritor de Provérbios está sendo conduzido pelo Espírito de Deus a que cultivemos um coração sábio. O coração precisa ser cultivado. Essa é a tônica da exortação de Salomão aqui. Mas não é uma coisa inédita nas Escrituras. No Salmo de número 90 e no versículo de número 12, um texto que nós conhecemos muito bem, Moisés, quando escreve este salmo, ele diz: Ensina, Senhor, o teu povo, ensina a mim, ensina aos teus servos a contarmos os nossos dias. Nos ensine, nos dê sabedoria para que nós sejamos capazes de contar os nossos dias, e à medida em que fizermos isto, nós possamos ter também um coração sábio. Ensina-me a contar os meus dias, os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Salomão está, portanto, nos conduzindo por esta direção. E uma das características, meus irmãos, que define esse tipo de coração, que define esse coração em nós, é que o coração sábio, que se expressa pelo falar, que identifica entre as demais pessoas alguém como um sábio, como um prudente, como alguém sensato em suas palavras e comportamentos. Uma das características que define esse coração está exatamente em que este é o tipo de coração que repudia algum tipo de independência de Deus e da revelação de Deus. Em outras palavras, o coração sábio, que é identificado ou que aponta para a pessoa como alguém diligente, prudente, ele expressa-se numa dependência que se apega à palavra de Deus, que se apega à revelação de Deus. Então, certamente, nós não temos por onde começar a cultivar o nosso coração em sabedoria, se nós não o fizermos a partir da palavra de Deus. Não há outra fonte de sabedoria. É nos apegando à palavra, é nos apegando à revelação de Deus. É quando nós nos achegamos, quando corremos nessa direção, que então nós somos ensinados quanto o conhecimento do Senhor. Ora, não é fora das Escrituras, mas é exatamente nas Escrituras que nós temos revelado aquilo que precisa ser removido da nossa vida. Nós temos a Escritura como a espada do Espírito, que corta, que separa as coisas, como um espelho diante de nós, que mostra a nós mesmos quem nós somos, que revela a nós mesmos as nossas próprias fraquezas, os nossos pecados, que nos confronta, que nos põe em xeque. É através das Escrituras que, confrontados e chamados a uma vida de santidade mais aperfeiçoada e de uma piedade mais profunda,
que nós somos também consolados em saber que o nosso Deus é misericordioso, é gracioso e que nos fortalece em nossas debilidades, que nos levanta de nossa queda, que nos apruma os passos, que nos aponta a direção. Tudo começa exatamente nessa dependência da palavra dele, nessa dependência de relacionamento com ele, de andarmos com ele, próximos, para esse tipo de coração, meus irmãos. Há inúmeras recompensas. E aquela que é aludida aqui, aquela que é destacada nesse texto em termos de uma recompensa, de um benefício para o coração sábio, que revela um homem sensato, uma pessoa sensata, é o reconhecimento público da credibilidade. Veja, o texto diz: o sábio de coração, ele é chamado. Quem o chama? Quem o declara? As pessoas ao seu redor, aqueles que estão ao alcance dele. Eles olharão e eles dirão: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Esta pessoa é alguém da parte de Deus, é alguém em quem nós podemos buscar instrução, um apoio, compartilhar. Ele está dizendo então que este homem sensato, este homem de coração sábio, ele será chamado, reconhecido. E esse é, sem dúvida, ou essa é uma espécie de recompensa, uma bênção na vida de alguém que tem cultivado um coração na palavra de Deus. Ser reconhecido. Não que busquemos o reconhecimento dos homens, diga-se de passagem. Não que nós estejamos interessados e muito ávidos e entregues numa disposição muito intensa, por sermos nós reconhecidos pelos homens. O apóstolo Paulo nos ensina, especialmente quando ele confronta os coríntios, ou uma parte dos coríntios naquela igreja, que ele não estava interessado em buscar o louvor dos homens, o aplauso dos homens, o tapinha nas costas. Que o seu alvo não era se tornar a estrela diante deles, ou que o foco daquelas pessoas estivesse colocado nele. Antes, fazer com que olhassem para Cristo e este crucificado. Assim também, meus irmãos, de modo semelhante, não menos que isso absolutamente, a nossa disposição, o interesse e atentarmos para esta exortação que Salomão nos faz de cultivarmos um coração sábio. Certamente a motivação para tal não deve estar no fato de que nós queremos a aprovação dos homens, porque importa que sejamos aprovados diante de Deus. Importa que Ele nos veja fiéis, nos encontre fiéis. Mas é fato, é como um benefício ao que tem andado por este caminho. Pessoas olharão para você e elas encontrarão em você um amparo. Elas chegarão perto de você porque elas acreditam que você pode contribuir para a vida delas. Elas vão querer ouvir o seu conselho. Elas vão querer compartilhar de seus dilemas, de suas aflições, porque elas acreditam que você terá uma palavra para dar ao coração delas, que você terá de fato alguma coisa que produzirá na vida delas algum benefício. Elas olharão para você e elas dirão: este é um homem, é uma mulher sensata, prudente, alguém que tem um coração que é construído na sabedoria de Deus.
E um dos maiores privilégios que Deus concede a nós, seus filhos, acredite, é um dos maiores privilégios, é quando nós podemos ser úteis para outras pessoas. É quando nós podemos ser instrumentos na mão do Redentor para abençoar alguém, para edificar alguém. Isso é muito bom. É algo que alegra o coração que está em Cristo. É quando aquilo que você pode dizer a alguém opera um efeito positivo na vida dessa pessoa. É quando depois de um trabalho você pode bendizer a Deus e agradecer a Ele e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sou apenas um servo do Senhor. Eu sou apenas um vaso de barro, um vaso no qual o Senhor tem colocado os tesouros da sabedoria de Cristo. Esse não é um chamado, essa não é uma exortação apenas para nós que somos os líderes, porque a cada um de vocês Ele chamou para que cada um de vocês sejam como conselheiros uns dos outros, confortadores uns dos outros. Aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. São estes alguns os imperativos que o apóstolo Paulo dá à igreja no Novo Testamento. E o que Deus quer então é que nós sejamos instrumentos nas suas mãos para a bênção na vida do outro. O texto está dizendo que o sábio de coração será chamado prudente. Elas olharão para você e terão respeito por você. Elas não olharão para você e elas desprezarão você como alguém que não é digno de ser respeitado, que não merece nenhum tipo de consideração. Mas elas olharão para você e elas terão consideração por você, porque o seu coração em sabedoria tem revelado a elas que você pode ser chamado alguém sensato, prudente. Veja, observe, Salomão, ele diz que as palavras que procedem do coração sábio são verdadeiras e agradáveis. É o que ele diz na continuação do versículo. Não é um versículo quebrado que começa com uma nova ideia a partir da vírgula que você tem aí. O sábio de coração é chamado prudente e é uma continuação. E a doçura no falar aumenta o saber. O que Salomão está falando aqui exatamente sobre doçura no falar, que aumenta o saber, em outras palavras, é que aqueles que estão ao nosso raio de alcance, eles captarão aquilo que é verdadeiro e aquilo que é agradável saindo de nós. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é agradável saindo de nós. É o que ele pretende aqui nos ensinar quando fala sobre essa doçura no falar. Esse falar doce nada tem a ver com infantilidade. Esse falar doce não tem a ver com meninice, comportamentos infantis, conversas de criancinha. Esse falar doce aqui não tem a ver com falar sem propósito, sem inteligência, sem precisão, sem objetividade. Pelo contrário, aqui precisamos ter o cuidado, meus irmãos, de identificar o que essa doçura de fato significa. Nós precisamos ter o cuidado de perceber, de identificar que essa doçura, ela não se confunde com aquela que Salomão, por duas vezes, no capítulo 5 e no capítulo 7 de Provérbios, ele já falou a respeito da doçura do falar da mulher adúltera. Capítulo 5 de Provérbios, capítulo 7 de Provérbios, Salomão vai falar das palavras doces
da mulher que é adúltera. Você pode conferir isso. Então ele diz que a doçura dos lábios da mulher adúltera convence. Veja, ele não nega que ela tem capacidade e poder nas palavras para convencer um homem. Ele diz que as palavras dela são doces e ela convence os homens e ela os arrasta pela sedução. Convencimento no falar e o arrastar pela sedução. Ela ganha o coração e então domina. Salomão, quando escreve Eclesiastes, capítulo 7, ele chega a usar uma linguagem extremamente forte. Ele diz: olha, eu conheci alguma coisa mais amarga do que a própria morte. E você pergunta, o que pode ser mais amargo do que a morte? E ele diz: a mulher adúltera, a mulher cujos mãos são laços, os braços são redes. O homem bom diante de Deus, ele vai escapar dela, mas o pecador vai cair aos pés dela. Então Salomão está falando com uma perspectiva sobre o falar doce, nos capítulos 5 e 7, quando ele trata do tema do adultério. E esse falar doce do qual ele fala ali naqueles capítulos não procede da sabedoria. Não é o falar doce que vem da sabedoria, que vem dessa fonte aqui que Salomão começou a descrever para nós. Esse falar doce lá, ele procede da astúcia e da lascívia, da capacidade de planejar, movido por um coração lascivo, profano. A doçura no falar de Provérbios 16, 21, ela também convence. Mas ela convence porque ela é capaz de influenciar pessoas de modo positivo. Influenciar pessoas. Esse é um conceito muito simples e central quando se pensa em liderança. O líder eficaz não é aquele que arrasta pela imposição, mas é aquele que guia pelo convencimento. Influenciando positivamente. As palavras doces no capítulo 16, verso 21, elas convencem porque elas são capazes de influenciar pessoas, elas são capazes de edificar, elas são palavras capazes de consolar, são palavras capazes de levar leveza ao coração do outro. Salomão, então, ele diz que isto aumenta o saber, aumenta o aprendizado, amplia a percepção daquilo que tem que ser abraçado, faz crescer essa capacidade de absorver o que é justo e bom, faz com que as pessoas cresçam em conhecimento, faz com que elas aprendam o que é útil, faz com que elas aprendam o que é correto, faz com que elas aprendam o que é valioso. Então é sobre isso que ele está falando aqui no versículo 21. O coração como uma fonte daquilo que é bom. Você quer um coração assim? É esse o coração que você deseja? Que você deseja ter? Um coração que é sábio e que funciona como uma fonte, produzindo o que é bom, oferecendo o que é bom. Eu sei que o coração ele é enganoso. Você também sabe. E você sabe, e eu sei também que há umas coisinhas aqui dentro do coração que constantemente precisam estar sendo tratadas. Mas esse é um aspecto da nossa realidade. Mas Deus nos proporciona a capacidade de desenvolver um coração que funcione como uma fonte daquilo que é bom. Em segundo lugar, um outro efeito prático da sabedoria em nossa vida, em nossa existência, verso 22. Salomão diz: o entendimento para aqueles que o possuem
ele é uma fonte de vida, mas para o tolo insensato a sua estultícia, a sua tolice é um castigo sobre ele. Então o entendimento como um instrumento de edificação. E agora Salomão está aqui contrastando o entendimento com a estultícia, com a tolice. É entendimento de um lado, tolice do outro. É entendimento de um lado, estultícia do outro. E quando ele faz isso aqui, nós estamos sendo lembrados então de que há pessoas que são verdadeiras fontes de vida. Com elas, nós sempre temos uma oportunidade de crescer. E é bom que a gente esteja cercado, se aproximando de gente que pode nos ajudar a crescer. Paulo adverte os coríntios dizendo que eles tivessem cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Do que Paulo estava falando? O que ele queria falar para os coríntios quando ele disse isso? Você sabe como os coríntios, eles tinham muitos problemas. E os coríntios tinham problemas tanto comportamentais, problemas morais, porque eles tinham problemas doutrinários no coração. Quando você tem uma doutrina errada, então você também terá um comportamento errado. Quando aquilo que se crê é elaborado de forma errada, você vai corresponder de modo prático a isso que está no seu coração. Em outras palavras, isso significa que nós estamos conectados aos compromissos mais fundamentais do coração. Compromissos que nós estabelecemos. Alguns que nós trouxemos da nossa antiga vida. São compromissos do coração. São compromissos que estão no nosso coração, que podem ser valiosos ou não, podem ser verdadeiros ou não, corretos ou não, talvez um pouco corretos e nem tão corretos assim. E nós precisamos então, pelas Escrituras, avaliar estes compromissos do nosso coração. E termos a coragem então de desfazer de muitos deles e reajustar estas coisas. Nós precisamos então nos cercar de pessoas que talvez possam nos ajudar na construção disso dentro de nós. Pessoas com as quais nós podemos aprender aquilo que é útil, bom para a nossa vida. E então aqui o entendimento, ele se apresenta como um instrumento que edifica. E a metáfora da fonte que ele está usando aqui, sugere, portanto, que sempre nós poderemos extrair algo bom daquele que tem entendimento das coisas boas. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Salomão está dizendo que ele é uma fonte de vida. Uma fonte de vida. O homem que tem entendimento, a mulher que tem entendimento, é uma fonte de vida. O que ele quer dizer? É uma fonte daquilo que produz vida, daquilo que produz edificação, daquilo que constrói e não daquilo que destrói. Ele é uma fonte de vida porque ele é uma fonte viva. Você não pode tirar o que é bom daquilo que é mal. Você não colhe o bom fruto de uma árvore má e vice-versa. Esse é o ponto. Se o nosso coração está sendo elaborado, desenvolvido em Cristo, o que se espera é que coisas boas possam fluir de nós como uma fonte. Esse deve ser talvez um bom remédio, uma boa tratativa para questões muito mesquinhas da nossa carne. Em alguns relacionamentos, o individualismo, o egocentrismo, talvez no casamento, o ciúme doentio corroendo,
Se o nosso coração está sendo desenvolvido em Cristo, essas mazelas da carne precisam ser atacadas, confrontadas. Será que nós estamos enxergando esse pecado em nosso coração, essas mazelas em nosso coração, que precisam ser removidas para que sejamos edificados? E talvez nós precisemos, e tantos exemplos pudessem ser colocados aqui a título de ilustração desse momento, mas talvez nós precisemos nos achegar a pessoas com entendimento, para que, como fontes, nós possamos delas beber e trazer para nós aquilo que nos edifica. Há uma ideia sobre isso, em outras palavras, sobre nos colocar nos ombros daqueles que são maiores do que nós, mais altos do que nós, para que a gente possa enxergar mais longe. Então nós somos como pigmeus, pessoas bem pequenininhas, que precisamos subir os ombros de pessoas que são gigantes na fé. O apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos andar nas pegadas de nosso pai Abraão. Então nós precisamos colocar os nossos pés nas pegadas de homens de Deus, de mulheres de Deus, e como fontes eles nos abençoarão. Não há como tirar a água doce de uma fonte salobra. Lá no profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor Deus está censurando o povo de Israel. Eles haviam cometido 2 erros. Os coríntios, doutrina errada, comportamento errado. Paulo diz: vocês estão conversando coisas erradas e estão corrompendo os bons costumes. A boa doutrina. Os bons costumes fundamentados na doutrina. Corrompem a doutrina, corrompem os costumes. Então, se você se junta com gente que só fala sandice, tolice, não vai demorar muito, você também vai começar a corromper os bons costumes que se derivam da boa doutrina. É o que o Senhor está falando através de Jeremias, capítulo 2, verso 13. Ele está dizendo: vocês pecaram, eles haviam cometido 2 erros. O primeiro, eles haviam abandonado o Senhor. E o texto diz que ele era o manancial de águas vivas, a fonte de águas vivas. E o segundo, eles haviam cavado cisternas rotas. Cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna cavada, mas as paredes estão rachadas, tem microfissuras. A água está se perdendo e a água está sendo contaminada dentro dela. Israel havia abandonado o Senhor, Israel havia cavado cisternas rotas, cisternas que não são capazes de reter a água boa. E Deus não apenas, Ele era uma fonte de vida para o povo dele, Ele era uma fonte viva para o seu povo. Ele não era apenas a fonte das águas vivas, Ele era a própria fonte viva. Buscar a água dele é buscar a Ele. Assim, Ele faz com que pessoas sirvam como imitação dele. Quando Ele diz o que Salomão está nos falando aqui, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, o que Deus está dizendo é que Ele faz com que pessoas que servem a Ele sejam uma imitação dele. Sabe, Deus não quer que você imite a mim, Ele não quer que eu imite ninguém, porque nós somos muitos e cada um é uma pessoa, é uma personalidade, é um ser individualmente. Então Ele não quer que a gente imite o outro no sentido de nos tornarmos uma cópia do outro, no jeito, na fala. Mas sabe o que é curioso? Ele quer que todos nós sejamos uma imitação dele, porque Ele é o parâmetro, que Ele é o padrão,
Ele quer que nós sejamos como fontes para a vida, como Ele é, uma fonte viva. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso à primeira vista pode parecer que Paulo está se achando, não é? Está querendo que você fique com os olhos grudados nele. Mas esse cara é demais. Não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: olha, sejam meus imitadores, enquanto eu for um verdadeiro imitador de Cristo. Ele está colocando não ele como padrão, ele está exaltando Cristo como padrão. É um modo dele falar. Ele está dizendo: quando eu não refletir exatamente Cristo, você não pode me imitar. Então qual é o padrão acima de tudo? É Cristo, não é Paulo. Paulo é um reflexo disso. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando é que eu e você, que nós precisamos ser reflexos da imitação de Cristo também, como Ele. Deus faz com que pessoas sirvam como fontes de vida. Quando Ele nos torna vivos pelo Seu Filho, Ele quer que nós sejamos fontes de vida. Ele concede que o Seu conhecimento se manifeste de forma especial, meus irmãos, ao ponto de que cada pessoa seja essa fonte para muitas outras poderem beber. Ele quer que você beba da fonte dele, do conhecimento dele, aprenda, seja aperfeiçoado, para que outros possam chegar a isto também através de você. E isso é algo que não pode atingir somente o nosso intelecto. Sabermos muito aqui é bom, mas não é tudo. Mas Ele quer que também sejamos, através daquilo que chega à nossa mente, ao nosso intelecto, sejamos edificados, tornando certas coisas. Veja, observe, aquilo que chega aqui, que nos edifica, que não pare aqui, mas que a partir dessa recepção em nós, certas coisas se tornem mais perceptíveis às outras pessoas, que certas coisas se tornem mais claras àqueles que se aproximam de nós, que coisas elevadas se tornem acessíveis, se tornem mais perto de cada um de nós. E não é assim exatamente que tem acontecido tantas vezes? Quando coisas que parecem tão elevadas, tão distantes, são através de pessoas que têm servido como esses instrumentos de Deus, trazidas de tão alto para tão perto de nós, e nós nos maravilhamos com aquilo. E aquele entendimento nos edifica, e aquele entendimento vem a nós como uma fonte de vida, produzindo o que é bom, nos deixando assim maravilhados com o conhecimento de Deus. E então Salomão conclui esse versículo dizendo que para o homem insensato, ao contrário do homem sensato, sábio, o coração dele pensa tolices. E qual é a recompensa para esse homem? Salomão diz que o lucro de viver como um tolo, alguém já disse que para esse homem suas tolices são como chicotes às suas costas. A recompensa de viver como um idiota no mundo, como um tolo, como alguém que não aprende, é que a tolice virá como um carrasco sobre os lombos dele e baterá com toda a força. É a recompensa desse tipo de homem. Ele comerá do pão azedo que as suas mãos sovaram, que as suas mãos amassaram. Ele sofrerá o dano de viver tolamente, insensatamente. Ele desconsidera o entendimento, rejeita a instrução, insistindo por esse caminho que ele definiu como melhor para si e tem insistido por ele. No final, ele arcará com todas as consequências dessa loucura. Há um pensamento que diz que uma pessoa pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Eu vou repetir isso. Uma pessoa pode ignorar a realidade. Quanta gente não faz isso, não é?
A realidade está ali, nua e crua, diante dos olhos dela. Ela ignora, diz, não existe isso. Mas isso é um devaneio, isso é uma teoria da conspiração que você está aí alimentando. Para! Ele está ignorando a realidade. E é possível que pessoas ignorem a realidade, mas não é possível ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então eu peguei isso, eu troquei alguma coisa que se encaixa no que Salomão está dizendo, e ficou mais ou menos assim: uma pessoa pode ignorar o entendimento, ele pode ver o entendimento batendo a porta dele e ele pode dizer, não, isso é coisa para teólogo, isso é coisa para pastor e presbítero, isso é coisa para quem gosta de ler e estudar. Alguém pode ignorar o entendimento, alguém pode ignorar a sabedoria que Deus fornece através de sua palavra, mas essa pessoa não poderá ignorar as consequências de haver ignorado o entendimento, a sabedoria de Deus. Certamente estas consequências virão sobre ele. Então, quais são os benefícios da sabedoria, os benefícios práticos da sabedoria em nós? Termos um coração que é uma fonte daquilo que é bom, que produz aquilo que é verdadeiro, autêntico, útil, e um entendimento que funciona como um instrumento na edificação das pessoas. Isso tem tudo a ver com o nosso caráter cristão, tem tudo a ver com o nosso chamado cristão, tem tudo a ver com a missão da igreja depois da adoração, que é anunciar Cristo aos homens, irmos a eles. Isso não funciona apenas dentro do nosso contexto comunitário de casa, de família cristã, a nossa igreja, mas isso funciona para além dos portões dela, funciona lá fora, precisa funcionar lá fora, de modo que o nosso coração seja para as pessoas lá fora uma fonte do que é bom, e que o entendimento, aquilo que vem a nós como informação, seja um instrumento na edificação de gente que está precisando. Que Deus nos ajude a termos uma vida assim, a vivermos assim. Que a sabedoria manifeste estes benefícios práticos na minha vida e na sua vida também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé, se puderem. Muito bondoso Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver estas coisas. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, dá-nos um coração que seja uma fonte do que é bom para as pessoas. E ajuda, fazendo com que o nosso entendimento das Tuas coisas, da Tua palavra, seja um instrumento para edificar as pessoas. Fortalece o Teu povo, Senhor Deus, e nos abençoe ainda mais. Mas acima de tudo, glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Sê conosco. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém.